Muito bem, então você viu ali a utilização do servidor TCP, né, do Report Manager, tá? É importante que você saiba disso, porque a configuração que você faz neste servidor, né, aquele programa de configuração, aquelas configurações vão servir para o servidor web, tá bom? Então aqui no servidor web, né, tem uma parte de introdução, onde ele fala um pouco sobre o servidor web, ele vai informar que o servidor web ele vai soltar o arquivo PDF automaticamente para o cliente, tá? Ele menciona aqui que você tem que aprender a fazer a configuração, instalar o servidor, como nós já instalamos, e fazer a configuração, como nós já mostramos como fazer, tá? Daí você vai poder instalar esse servidor no Apache ou no Windows. Na verdade, você vai precisar habilitar o suporte para CGI, tá? No servidor que você estiver utilizando, seja no IES, seja no Apache. Daí aqui em instalação, ele vai mostrar como fazer a configuração no IES, mas é uma configuração muito assim, por alto mesmo que ele mostra aqui, tá? Apenas por essas duas imagens aí você não consegue fazer, se você nunca tiver trabalhado com o IES, tá? A mesma coisa para o Apache. Aí ele menciona aqui alguns detalhes que você precisa fazer, mas se você não trabalha com o Apache, isso aqui não é o suficiente para você configurar o servidor, tá bom? Então a documentação aqui peca nesse sentido, e eu imagino que é porque o desenvolvedor aqui ele tem na página principal do Report Manager, ele tem a parte de suporte, né? Então isso aqui é tudo gratuito, mas quando alguém mais apressado ou que não tenha paciência de estudar sobre alguma coisa mais específica, vai lá, contrata ele 1 hora, ele resolve, ensina rapidinho, e você vai ter lá, vai aprender rapidamente com o desenvolvedor do componente, né? A dica que eu dou é a seguinte: veja qual é o seu servidor, onde você vai colocar o servidor do Report Manager. São dois servidores aqui, tá bom? O servidor do Report Manager é o CGI, a DLL do Report Manager, tá? Ele vai rodar dentro do IIS ou do Apache ou de qualquer outro desses servidores web, como nós costumamos chamar, tá bom? Ele sugere que você utilize ou o IIS ou o Apache. No meu caso, eu vou utilizar o IIS, tá? Ok, então quais foram os passos que eu utilizei aqui? Bom, eu vou deixar primeiramente este link aqui, ó, tá? É um link do Stack Overflow. A pergunta é: como ativar o IIS no Windows 10? Tá? O link é esse daí, ó, que você tá vendo. Bom, aí a questão é a 185.603, como ativar o IIS no Windows 10. E aqui o colega, né, ele faz a pergunta e a galera informa passo a passo como fazer essa ativação, tá bom? Então o cara aqui pede para você colocar esse carinha aqui, ó, appwiz.cpl, Ctrl C, então. Daí você vem aqui no bandeira E, não, no bandeira R, pronto. Aí coloca lá, ó, appwiz.cpl. Ele vai abrir então esse cara aqui, programas e recursos, tá? Aí você vem aqui, ó, em ativar ou desativar recursos do Windows. Aí finalmente você chega nessa telinha aqui, tá? Uma outra forma de você chegar nessa tela é a seguinte: eu vou cancelar, vou fechar aqui, eu vou procurar por aqui, ó, ativar recursos, ativar ou desativar recursos do Windows. Ele já me fornece também aqui o caminho para eu abrir diretamente essa janela, tá? Então tem duas maneiras aí, tem outras, né? Essas aí são apenas duas das maneiras que existem para você chegar nessa janelinha aqui. Essa janelinha você pode aqui redimensioná-la. Daí você vai procurar por serviços de informação da internet. Tá em português, mas é o que significa o IIS, tá? Internet Information Service. Ok, daí você, se o seu tiver desmarcado, você vai marcar essa caixinha aqui. Você vai abrir essa caixinha e vai marcar alguns outros itens aqui dentro, tá?
aqui dentro de serviços da World Wide Web, você vai abrir, aí você vai marcar os mesmos que eu marquei aqui, log HTTP, esse conteúdo aí já estava marcado, recursos de desenvolvimento de aplicativo, eu marquei todos aqui, ó, seu devem estar, a maioria deve estar desmarcada, marca todo mundo aí, tá? Recursos HTTP comuns, este aqui o que nós vamos usar de fato é o CGI, tá? Mas já marca tudinho aí, não tem problema não. Recurso HTTP comum, marca esses caras aí, segurança, fica apenas essa filtragem de solicitações aí. Marcou isso daí, clicou OK, o IIS vai estar no ponto de ser utilizado. Ele vai demorar um pouco, vai aparecer uma caixinha, informando que o Windows está instalando, buscando recursos e tal, tá? E no final ele vai informar que a instalação foi executada com sucesso. Se ele informar, eu não consegui instalar por alguma razão, provavelmente o seu Windows precisa ser atualizado, tá? E você primeiro faz a atualização do Windows e depois ativa o IIS, tá? Depois que o IIS for instalado, aí você vem aqui e procura por IIS. Daí vai aparecer, ó, gerenciador do serviço de informações da internet. Abre esse cara aí. Aí ele vai abrir o Manager do IIS, tá? Que é esse programinha aqui no Windows 10, tá bom? Essa aqui é a minha máquina, tá? O IIS ele está em execução. Eu posso testar da seguinte forma: eu venho no navegador, né? E digito aqui em cima localhost. Então, quando eu digitar aqui localhost, pressionar Enter, vai aparecer aqui o IIS. Ele, por padrão, roda na porta 80. Então, se você também estiver fazendo o treinamento com o Apache, né, tenha cuidado neste momento para que o Apache ele esteja parado, né, não esteja em execução, ou altere a porta de um ou de outro. Né? Se você estiver usando o champ, altera a porta do Apache lá para, sei lá, 86, 89, 81, tá bom? Para não criar um conflito aqui com o IIS. Ou instale o CGI no Apache, né? Procure na internet como executar CGI com o Apache. Aí você vai ver, é só colocar lá a DLL dentro do CGI bin, da pasta do Apache, né? Realizar algum tipo de configuração e vai rodar, vai funcionar, tá bom? Pronto, então o meu IIS está rodando, né? E é através desse cara aqui que eu consigo gerenciar os sites do IIS, tá? No seu caso aí, vai aparecer esse Default Website, junto com esse ASP.NET Client, e você não vai ter esse CGI bin, tá? Esse CGI bin aqui é o que nós vou mostrar para você como é que você vai fazer para ativar, né, os recursos CGI, tá certo? Pronto, então, ativei o IIS, abri o gerenciador do IIS, agora nós vamos configurar o Report Manager, né? O CGI do Report Manager, tá certo? Esse passo a passo que eu vou mostrar para você serve para qualquer outro CGI, tá? Se nós viermos aqui, ó, na ajuda do Report Manager, ele fala para você copiar esse cara num diretório que tenha privilégio de executar. Daí você cria um diretório CGI bin dentro do site padrão. Depois você clica nessa pasta e fornece privilégios de execução nessa pasta, tá? Mas assim, não tá longe de ser claro isso daqui, do que realmente nós precisamos fazer para que isso funcione, tá bom? Então, eu vou deixar com você um outro link, que é esse aqui, ó, tá? Ele informa como colocar CGIs dentro do IIS, tá? Esse aqui é o link, tá? Apontando ali para cima para você ver a descrição completa. Mas se você procurar no Google por Microfocus e colocar isso daqui, você vai encontrar este mesmo link, tá bom? Então, pronto. O que ele vai fazer aqui é instalar uma aplicação COBOL. Tá? Mas para mim não importa, podia ser uma aplicação C#, C++, C, né? Não me interessa neste momento saber onde é que foi feito esse CGI, tá? Me interessa que eu tenha uma DLL, a DLL do Report Manager, né? Que ela se encontra lá naquela nossa pasta aqui, ó, lá no Report Manager Web, essa DLL aqui, ó, é ela que eu quero executar, tá? Quero executá-la dentro de um servidor web, que vai ser o IIS.
pode ser o Apache também, tá bom? Onde é que esse cara foi feito? Foi no Delphi? Foi no C? Foi no C++? Não sei, não me interessa isso aqui neste momento, tá bom? Então ele começa falando que vai instalar um CGI COBOL, não quero saber disso daí, passo direto. Agora isso aqui sim me interessa, a partir do passo 3, ó. Ele pede para abrir o gerenciador do IIS, que é esse cara aqui, tá bom? Depois ele pede para eu clicar no nome do servidor, tá? Que fica no painel da direita, mas enfim, o nome do nosso servidor é este aqui, ó, tá bom? É o nome da minha máquina, tá? Daí ele pede para eu clicar em Application Pools, Pools de aplicativos, é esse cara aqui, tá certo? Muito bem. Daí ele pede para eu dar um clique duplo em Default App Pool, Default App Pool, tá aqui ele, ó, vou dar um clique duplo, tá? Aí ele pede para eu alterar para clássico, tá? Onde tem aqui, ó, modo de pipeline gerenciado, que é esse Manage Pipeline Mode, ele pede para eu alterar para clássico. De fato, o meu estava como integrado. Eu alterei para clássico e cliquei em OK, tá bom? Daí, se eu tiver num ambiente 64 bits, eu vou dar um clique com o botão direito em Default App Pool e clicar em Advanced Settings e vou configurar habilitar aplicações 32 bits para True, tá? Eu fiz isso também, cliquei aqui, vim em configurações avançadas, habilitar aplicativos de 32 bits, eu coloquei para True, o meu estava false, ok? Como eu estou utilizando o Windows 64, então eu habilitei aquilo ali, pronto. Depois de realizar essas alterações em Default App Pool, a aplicação será reiniciada, ok. Daí a gente tem que fazer o seguinte, tem que clicar aqui com o botão direito e clicar em reciclar, para ele reiniciar a aplicação, tá? Ok, tenha certeza de que o status está indicando que a aplicação foi iniciada, tá aqui, ó, iniciada, tá? Então pronto, esse é o primeiro grupo de passos desse passo 3 aqui, tá? Vamos para o 4. Ó. No 4 ele fala o seguinte, você vai criar um CGI bin que vai apontar para onde estão todos os teus CGIs, tá? Como é que você faz isso? Você vai expandir os sites, você vem aqui, expande sites, já expandi, né? Daí você dá um duplo clique em Default Website. Então você vem aqui em Default Website e dá um clique com o botão direito. Pronto, clique com o botão direito, tá? Daí você clica em Add Application, adicionar aplicação. Vem aqui, ó, adicionar aplicativo, tá? No alias você coloca CGI bin, foi o que eu fiz aqui, ó, CGI bin, tá? CGI bin, colocar com 2 N's, tá bom? E no caminho físico você coloca o caminho, né, a pasta onde estão os seus executáveis, as suas DLLs. Como neste caso eu quero executar apenas essa DLL, eu podia ter outras, eu podia criar uma pasta CGI bin para colocar todos os meus CGIs, tá? Mas enfim, como eu quero executar só esse cara aqui neste momento, eu apontei diretamente para cá, ó, para a pasta do Report Manager, tá bom? Quando eu venho aqui em testar configurações, ele já reclama que não tem autorização para chegar lá, tá? O cara lá vai nos dar o passo a passo para resolver isso daqui, então não vou me preocupar com isso neste momento, vou apenas clicar em OK. Então apareceu ali, ó, CGI bin, né? Mas o que eu estou usando mesmo é esse daqui, tá bom? Ok. Agora ele informa, ó, agora você vai fornecer autorização para o IUSR, tá? Tem nada a ver com a União Soviética. IUSR é o usuário anônimo, um usuário web anônimo para o IIS, tá bom? Então você vai lá agora dar um clique com o botão direito no CGI bin e vai clicar em editar permissões. CGI bin, botão direito, editar permissões. Aí está. Daí ele informa lá para você ir na aba de segurança, vai na aba de segurança, clica em editar e depois em adicionar.
clique em editar, depois em adicionar. Ali você vai digitar o seguinte, ó, IUSR, tá? Você digita aqui IUSR e pede para verificar nomes. Aí ele fica fica sublinhado o nome, informando que ele encontrou esse usuário, tá? Ele menciona isso daqui, ó, vai ficar underlined, ok? Daí você clica em OK. Clique em OK. Daí ele pede para você selecionar o IUSR. Seleciona o IUSR. Ele pede para você adicionar as seguintes permissões para ele. Eu vou logo adicionar tudo para esse cara aqui, ó. Permitir tudo, tá? OK. E OK. Pronto. Então, esse usuário anônimo, ele já está configurado aqui para executar os CGIs que estiverem dentro deste caminho virtual, tá bom? Muito bem. Ok, daí ele coloca uma nota 1, né, que esse usuário anônimo ele vem habilitado por padrão no IS7, mas não vem em outros IS, blá blá blá. Daí agora ele vai criar um caminho para a aplicação que ele criou, né? Ele vai fazer um caminho para a aplicação dele. Ele tem algumas páginas HTML e tudo mais, tá? Ele menciona que se você já fez isso, você deve pular os passos 6 e 7. Então, eu não tenho nenhuma aplicação web para ser configurada, ok? Então, esses passos 6 e 7 aqui, ó, eu vou pular, tá? Eu não estou criando um website neste momento, eu só quero que o usuário tenha acesso àquele meu DLL, aquela minha DLL ali, tá? Então, eu pulo esses passos aqui, aí e venho para cá, ó, criando as restrições para o ISAP e para o CGI. Ok. Vá para o nome do servidor. Então, clica de novo no nome do servidor. Tá? Daí você dá um double clique em ISAP e CGI Restrictions. Então, vamos procurar aqui. ISAP e CGI Restrições. Tá aqui, ó. Restrições ISAP e CGI. Duplo clique. Ok? Muito bem. Daí ele pede para você, vamos ver onde é que ele está aqui, selecione restrição no drop-down Group By. Então você vem nesse drop-down aqui, ó, e seleciona restrição, tá? Daí ele pede para você clicar com o botão direito aqui dentro e clicar no botão Add. Clica com o botão direito, botão adicionar. Você vai colocar o caminho para o teu CGI, tá? No meu caso, é esse aqui, ó. Vou clicar aqui, coloco o caminho para ele. Tá? É isso mesmo que eu quero, pronto. E aqui é a descrição dele. Aí eu coloco Report Manager, tá bom? Que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Report Manager. Lembrando que aqui, né, você deve selecionar o arquivo DLL, tá certo? Ele não está deixando eu selecionar mais o arquivo DLL aqui, porque... Ah, tá. Aqui dentro de web, né? Estou vacilando aqui. Eu tenho que entrar em web, pronto. Agora ele apareceu, tá bom? Então, seleciona esse DLL ou o exe, né? Clique em permitir que o caminho da extensão seja executado e coloca uma descrição aqui para ele. Vou colocar teste, por exemplo. Ah, já existe uma restrição para este caminho, tá? Era isso que eu estava imaginando, que ele não estava mostrando a DLL porque já existia a restrição, tá? É porque eu estava no caminho errado, né? No entanto, quando eu entrei no caminho certo e selecionei a DLL, ele me mostrou, ó, eu não posso fazer novamente essa restrição porque ela já existe, tá? Mas é isso que você vai fazer, deu o nome aqui para a restrição, no caso eu dei o nome Report Manager, tá? E ela está aparecendo aqui para mim, tá? Próximo passo, então, aqui no item 9, é habilitar o Handler Mappings. E o que é Handler Mappings? Ele está falando em inglês aqui, né? Ele escreveu em inglês. E eu tenho que procurar aqui, ó, mas em português. Handler Mappings. O que será isso? Então, eu vou copiar isso daqui. Vou colar aqui no Translate, ó, do inglês para o português. Handler Mappings significa mapeamentos de manipulador,
Então agora eu venho aqui e encontro, ó, mapeamentos de manipulador. É desse cara que ele está falando agora, tá? Retorno lá na ajuda dele. Então ele pede para eu dar um duplo clique nesse cara aí, tá bom? Mapeamentos de manipulador. Daí ele informa o seguinte: observe que CGI-EXE e ISAP-DLL estão ambos desabilitados. De fato, quando eu fiz isso, aqui em cima tinha dois carinhas desabilitados, tá? O que ele pede para fazer então? Para você dar um clique com o botão direito em ISAP-DLL. Se você procurar aqui, ó, ISAP-DLL, tá aqui, ó, vai estar lá em cima desabilitado. Então você clica com o botão direito, clica em Edit Feature Permissions, clica com o botão direito, aí tem editar permissões de recurso, selecione o Execute, aí você vai selecionar esse cara aqui que não vai estar selecionado, e clica em OK. Você clica em OK. Neste momento, tanto ele quanto o outro que estaria desabilitado, que vão estar desabilitados na sua máquina, eles serão habilitados, tá bom? O que é que você faz agora? Você vai lá no Default Website, procura também por mapeamentos de manipulador e verifica se ele está habilitado, tá? Normalmente vai estar habilitado, o meu aconteceu isso, tá bom? Os dois estão habilitados. Daí você vai agora no CGI BIM, procura por mapeamentos de manipulador e verifica se eles estão habilitados. Se não tiver, clica com o botão direito e pede para ele executar, tá? E pronto, fez isso daí, vai estar pronto para funcionar. Então eu vou remover esse cara aqui, né, já que eu estou utilizando este daqui, ó, CGI BIM, tá? E agora, quando eu realizar o teste que é informado aqui pelo Report Manager, eu vou conseguir ter acesso ao a minha DLL, tá? Ó, vou Ctrl C aqui, vou colar aqui, vou pressionar Enter, e aqui ele já me mostra a versão, né, os dados da versão do meu servidor do Report Manager, tá certo? É importante frisar o seguinte: quando eu executei isso aqui pela primeira vez, ele reclamou desse arquivo aqui, ó, Users Public DBX Connections, falou que não estava neste lugar, este arquivo aí, tá? Então vamos lá, usuários, público, DBX Connection, não estava aqui, ó, vou até tirar esses dois daqui, tá bom? Aí eu vou, ó, fazer aqui, e ele mencionou, eu não consegui encontrar esse arquivo aí, o DBX Connections, tá bom? Por padrão, quando você instala o servidor ou o designer lá do Report Manager, né? Quando você instala o Report Manager pela primeira vez, ele coloca esses arquivos em outro caminho, tá? Ele vai colocar dentro de AppData local. Deixa eu ver se aqui dentro, local, tem mais um caminhozinho para a gente chegar aqui. Programs, aqui ó, ele coloca dentro de usuário, do seu usuário padrão, AppData local programs, tá aqui eles dois, DBX Connection e DBX Drivers, tá? Ele aqui tá pedindo para mim apenas o DBX Connections, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse DBX Connections daqui e vou levar para dentro da pasta usuários público, colei aqui dentro, tá certo? Aí eu vou refrescar aqui a tela, ele agora achou o arquivo, mas ele não pode abrir o arquivo, está dizendo que o acesso está negado. O que é que eu faço então? Clico nele com o botão direito, vou nas propriedades do arquivo e eu vou fornecer acesso para aquele mesmo cara lá, tá? Vou aqui em segurança, ó, editar, adicionar, lembra como é o nome dele? IUSR, é isso? Verificar nomes, ó, colocou o cara sublinhado, ok, IUSR, controle total, apliquei, ok, ok, pronto, volto aqui, refresco e agora sim, tá? Agora ele conseguiu acessar o arquivo.
É dentro desse arquivo que estão as nossas configurações, tá? Então, quando eu abrir esse arquivo aqui, vai ver que tem todas as configurações de acesso e tem uma lá, ó, com o nome T2TIRP, que foi a que eu criei aqui na minha máquina, né? Você viu eu criando, tá? Através dessa conexão, é que eu tenho acesso aos meus relatórios, tá? Na verdade, você deve ter visto eu criando lá no outro vídeo, nos vídeos antigos, uma conexão com outro nome, apontando para uma pasta de relatórios, né? Então, deixa eu mostrar logo aqui novamente como é que eu fiz nessa máquina aqui, tá? Nessa máquina aqui, eu tenho uma pasta chamada T2TI, dentro dela eu criei uma pasta relatórios, e dentro dessa pasta relatórios, eu coloquei todos os relatórios do T2TIRP aqui, ó. Tá? Você tem essa pasta no repositório, mas eu criei localmente aqui, dentro de T2TI, relatórios T2TIRP e joguei todos os relatórios aqui dentro. Daí eu fui lá no Report Manager, abri aquela ferramenta de configuração, ó, e nessa ferramenta de configuração, o meu servidor tem que estar rodando. Deixa eu executar o servidor. Pronto, o servidor está em execução. Abro a ferramenta de configuração, aponto para ele, conecto. Diretórios de relatório, está aqui, ó. Eu criei esse rótulo aqui, T2TIRP, e apontei para os meus relatórios, tá bom? Então, esse cara aqui será visto pelo meu servidor web, tá? Você vai ver que quando nós fizermos o teste, né? Vamos fazer na próxima videoaula esse teste. Eu vou conseguir enxergar todos os relatórios através do navegador, através do browser, tá? Por causa dessa configuração que eu fiz aqui, tá bom? Então, essa configuração aqui é independente do servidor web, tá? O IIS você configura ele todo, coloca a DLL no lugar, você vai conseguir executar ele através do browser, mas você precisa executar esse servidor TCP aqui e precisa se conectar com ele para realizar essa configuração dos diretórios, tá bom? Somente assim é que o servidor web vai saber que tem este caminho aqui, com este nome, para achar os relatórios dentro dele, tá? Se nós voltarmos agora lá na ajuda do Report Manager, tem aqui agora esse link de login, ó. Eu vou abrir numa outra aba e pronto, ele já aparece aqui para mim o login do Report Manager, né? Eu vou colocar então admin, não preciso colocar a senha e ele já vai me fornecer aí os dados para eu conseguir gerar os meus relatórios, tá? Nós vamos então fazer esse teste aí na próxima videoaula.